É o Espírito Santo quem dá sentido a tudo isso. É o Espírito Santo quem dá a vida. É importante que vocês recebam não o pedaço sangrento de carne, mas recebam o Espírito Santo que é dado a quem entra em comunhão com Deus. Vocês precisam do Espírito Santo. Não é da carne. As palavras que vos falei são Espírito e são vida. A palavra de Deus, veja aqui que está Espírito em E maiúsculo. A palavra de Deus, gente, ela serve para nos dar o Espírito Santo. Deus constituiu a sua palavra na Sagrada Escritura e na tradição de uma tal maneira que a palavra de Deus, quando ouvida em espírito de oração e humildade, ela batiza no Espírito Santo. Uma pessoa que ouve a palavra de Deus com humildade e em espírito de oração, ela é batizada no Espírito Santo. E esta palavra devolve a ela a vida, ainda que ela estivesse morta. A palavra de Deus tem o poder de trazer a vida à pessoa que antes já não vivia mais. Porque quando uma pessoa deixa de amar, quando uma pessoa perde a razão de viver, por dentro, de certa maneira, ela já está morta. Mas a palavra do Senhor tem o poder de ressuscitar o nosso coração. A palavra do Senhor tem o poder de nos dar de novo, de nos devolver o gosto pela vida. Mas aquilo que acontece hoje também acontecia aos 2000 anos atrás. Nem mesmo ouvindo da boca do ungido, nem mesmo ouvindo da boca daquele que é o Santo de Deus, daquele cujo testemunho era perfeitamente coerente com aquilo que ele dizia, ainda assim, diz aqui Jesus, há alguns entre vós que não creem, que não acreditam na minha palavra. O que é que diferencia uma pessoa da outra na hora de ouvir a palavra de Deus? Por que que algumas acreditam e outras não acreditam? Por causa da maneira como a pessoa se achega diante de Deus para ouvir o que Deus tem a dizer. O único jeito que nós podemos nos colocar na presença de Deus para ouvir o que Ele tem para nos dizer agora, no Sorrindo para a Vida, na hora da Santa Missa, na oração que você faz em casa, em particular, no decorrer dos fatos que vão acontecer nesse seu dia, é com humildade e espírito de oração. A pessoa que não é humilde, ela é cega para enxergar o que Deus está mostrando. A pessoa que não reza é como se não tivesse a luz. Então, quando a pessoa é cega, ela não enxerga, e quando ela está no escuro, ela também não enxerga. Às vezes a pessoa até tem humildade, mas não tem espírito de oração. Então tem olhos para ver, mas falta-lhe a luz. Então, olhos bons no completo escuro, de nada serve. É tal como os olhos de um cego. Agora, a pessoa ser até orante, porque tem gente orante, mas que é soberbo. Então, tem luz, mas não tem olhos para ver. Para enxergar o que Deus nos mostra, é preciso humildade e espírito de oração. Como assim? Como é que eu posso me aproximar da palavra de Deus, não é? Em espírito de humildade e oração, concretamente? Como é que eu me ponho humilde diante da palavra de Deus? É fácil a gente entender a partir do contrário. O jeito contrário de ser humilde é o jeito de ser soberbo. Como é que a gente pode se pôr diante
de Deus ou da sua palavra de maneira soberba. É quando a gente só quer acreditar naquilo que nos convém. Eu só acredito se eu concordo com o que a palavra de Deus me fala. Até às vezes, quando alguém abre a Bíblia para pregar, a pessoa se senta, né? Vamos lá. Vamos ouvir essa pessoa falar. Vamos ver se bate com o que eu penso. Bom, se bate com o que a gente já pensa, então a palavra de Deus não tem nada de novo para revelar para a gente. Porque você já pensa, já está de acordo com o que você sabe. E se você já sabe tudo, parar para ouvir é uma perda de tempo, já sabe tudo. Então para que escutar? Quando se trata da palavra de Deus, nós precisamos entender uma coisa. A gente nunca sabe o suficiente. A gente tem sempre muito a aprender. E a vida da gente mostra isso para nós, pelas carências que a gente atravessa, pelos problemas que a gente enfrenta, pelas mágoas das quais a gente não consegue se livrar, a falta de perdão que está pesando dentro do nosso coração, as nossas insatisfações em relação à vida. Tudo isso é um testemunho de que a gente não sabe nem viver direito. Quanto mais se pôr numa condição de ver se o que Deus fala é coerente com o que a gente pensa. A palavra de Deus, ela se manifesta para nos educar no caminho da verdade e no caminho da vida. Então veja, eu me coloco numa atitude de aprendizado. Aqui no Sorrindo para a Vida não venho para ensinar, eu venho para compartilhar aquilo que eu aprendi. Mas eu preciso ser o primeiro a ouvir esta palavra, que está falando não só com você, está falando comigo também. E quantas vezes aqui depois do programa a gente fica, né, ainda batendo bola, né, trocando ideias, conversando um com o outro e dizendo: nossa, como essa palavra mexeu comigo, como essa palavra me tocou. Na hora em que eu estava fazendo aqui a reflexão da palavra, uma coisa nova veio dentro do meu coração. Aquilo que eu falei foi inspirado naquele momento, mas como é verdadeiro, como eu aprendi com aquilo. Não foi algo que saiu da minha cabeça. Foi aquilo que a palavra de Deus me revelou naquele momento. E veja uma coisa que é muito dura para uma pessoa quando ela se aproxima da palavra de Deus sem humildade. É acreditar que por ser uma pessoa orante, que por ser uma pessoa até que acompanha assim, o programa, ou acompanha as pregações, ou os acampamentos de oração, ou porque participa da missa, é eu pensar que por causa dessas minhas atividades de piedade, eu tenho vantagem em relação a quem não pratica essas atividades. Às vezes eu me pergunto assim: meu Deus, será que nós que começamos antes na nossa vida religiosa que eu estou falando não é religioso de profissão religiosa não, é religioso de ser católico de verdade, ser cristão de verdade, de participar da oração na comunidade da gente. E aqui eu digo os católicos e os evangélicos, porque temos muitos irmãos evangélicos, graças a Deus, que acompanham o Sorrindo para a Vida e acompanham a Canção Nova. Então eu estou falando de cristão de verdade, não é? Que vai ao culto, que vai à missa, que põe em prática a palavra de Deus. A gente que faz isso, eu fico perguntando, será que Deus não nos chamou primeiro? Porque Ele ia demorar mais tempo para amolecer o nosso coração, que é mais duro do que o daqueles que ainda não vieram? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Nós, gente, nos aproximamos da palavra de Deus buscando a nossa salvação e não a vantagem sobre o outro que talvez não se salve. Ser uma pessoa orante, ser uma pessoa temente a Deus, ser uma pessoa que busca a palavra de Deus, põe o nosso coração numa condição que a gente não tem alegria na condenação dos outros, mesmo que eles mereçam ser condenados como nós também merecemos.
Porque se for tirar limpo o passado de nós aqui, não salva nenhum. Acho que o próprio Jesus, ele nos advertiu já, nesse tempo, ele já nos advertiu para os dias de hoje, dizendo que as prostitutas vos iam preceder no reino dos céus, né? E não é? Isso que você estava dizendo, às vezes não, com toda certeza, ele alcançou a gente primeiro, né? Exatamente porque o nosso coração ia ser muito mais duro, ia precisar muito mais água, o oleiro ia precisar ter muito mais força na mão para mexer no barro do nosso coração do que, quem sabe, naqueles que a gente julga que são piores do que nós, porque nós temos a nossa caminhada de igreja, fazemos tudo isso que você disse, né? Então, a gente tem que estar com a barba de molho mesmo. Não, e quantas vezes, né, Flavinho, a gente vê uma pessoa que teve uma vida tão estragada, mas tão estragada, que se lambuzou em todo tipo de pecado. Vida que, assim, se ela for te contar, você tem vergonha de ouvir. Você cora, você fica vermelho. Às vezes você tem vontade até de pedir para a pessoa... Tá bom, eu sei que é verdade que você está me falando, que já não faz mais parte da sua história, mas eu não queria mais ouvir. Entendi, né? Eu já entendi. Então, a pessoa ela conta para você uma história tão perdida, tão estragada, mas o dia em que Deus entrou na vida desta pessoa, deu uma guinada na vida dessa mulher ou desse homem, e o coração desta pessoa se tornou tão generoso, tão bondoso e tão fiel a Deus, que aí faz de novo a gente corar de vergonha. Agora, não de ouvir as histórias passadas e erradas da vida daquele indivíduo, mas porque a gente olha que a nossa vida talvez não tenha sido tão estragada e a gente não chegou onde aquela mulher, que era uma prostituta, aonde aquele rapaz que foi um ladrão, um traficante ou até um assassino, se converteu e se transformou por causa de Deus. O que o Espírito Santo fez na vida daquela pessoa. E sabe como a gente dá graças a Deus que aquele homem, aquela mulher que no passado fez tanta gente sofrer, agora se tornou nas mãos de Deus um instrumento de tamanho bem que arrasta tanta gente para Deus. Então veja, nós buscamos a nossa salvação. Nós não nos consolamos com a condenação das pessoas, com o fato de que alguém, por ter vivido mal, não se salve. Ser cristão, alguém pode perguntar assim, mas qual é a minha vantagem nisso tudo? Meu amigo, ser cristão é uma vantagem em si mesmo e não uma vantagem sobre os outros. Ser cristão é uma vantagem porque você fazer o bem é uma vantagem. Porque o bem te leva para junto de Deus. Porque o bem é como uma semente, dá frutos bons, benéficos. A gente planta o bem, a gente colhe o bem. Então, só por fazer algo bom, a gente já deveria ficar alegre e contente, porque isso já é uma recompensa. Tinha uma pessoa que rezava e pedia a Deus especialmente pelos maus. E dizia assim, Senhor, tenha mais generosidade, mais paciência com os maus do que com os bons. Porque os bons já são felizes por serem bons. Enquanto a pessoa que está no mal, ela é infeliz, ainda que se revista de uma capa de felicidade. Então, a nossa alegria não está em que as pessoas se condenem, nem está em ter vantagem sobre os outros. Porque quando nós começamos a buscar essas vantagens, nós temos que ter em mente que muitos entre os desvantajados estão os da nossa família e os que nós amamos. Eu sinto muito, mas eu não gostaria de, em termos de salvação, ter vantagem em relação aos meus filhos. Para mim seria uma tristeza perceber que pelo caminho que eu estou fazendo, eu estou me garantindo e os meus filhos estão se perdendo. A minha confiança é outra. Eu tenho uma profunda confiança na misericórdia de Deus. E que nós temos que fazer a nossa parte, porque nós fomos alcançados por Deus. Porque Jesus mudou o nosso coração, e se Ele mudou o nosso coração para o bem e para o amor, nós devemos fazer o bem, nós devemos amar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder.
gente finge que não vê, a gente tenta se esconder, porque tem medo de viver, pra não mais sofrer, sei. A gente tenta se esquivar, mas o amor vem pra ficar, e é tempo de amadurecer, o que ainda não sabe viver,